Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, leva a que nos detenhamos sobre algo que é bastante assim controvertido ou não muito bem entendido entre os espíritas, que é o batismo. E nós vamos estudar na doutrina que todos os espíritos foram criados em igualdade absoluta de condições e evoluem, determinando, cada um construindo o seu caminho, segundo o uso que fizer do livre-arbítrio. Estão tão variadas as formas como cada qual escolhe para fazer a sua trajetória, que jamais nós encontraremos ou duas pessoas ou dois entendimentos da vida de modo idêntico. E um desses exemplos é, por exemplo, o entendimento que se faz em relação à Bíblia. Porque ao mesmo tempo que ela influenciou a humanidade, não há aquele que a estuda como negar as profundas dissensões ali constadas e que praticamente foram emanadas da parcialidade na interpretação dos textos e ausência de uma reflexão cuidadosa. E entre esses pontos de discórdia, de dúvidas, o batismo tem um destaque especial desde o início do cristianismo. Enquanto alguns defendiam que ele deveria ser ministrado pela água, outros apenas pela imposição de mãos, pelo fogo, ou para que, para muitos, a fé dos padrinhos bastava. Entretanto, não, essa não é suficiente. Aquele que recebe também tem que legitimar o ato. E deve-se mergulhar a pessoa na água, basta simples aspersão, e, para a grande maioria, o efeito do chamado batismo é apagar o pecado original que foi cometido por Adão e Eva e que se transmite a todo o gênero humano. Aí vem uma pergunta: se os pais receberam o batismo e, segundo a crença, entre esse aspas, pecado, foi apagado, se ele foi apagado, como é que os pais transferem para os seus descendentes? Como uma criança traz consigo, entre aspas, o pecado, se os pais já foram libertados dele? E se nós formos procurar na própria Bíblia, no capítulo 33, item 2, Ezequiel contesta esse absurdo, fazendo grafar, entre aspas, o filho não sofrerá pela iniquidade do pai, e o pai não sofrerá pela iniquidade do filho. Os pais, dizeis, comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficarão estragados? Continuando, só a simples cerimônia batismal não garante esse apagar, uma vez que a própria crença faz, criou ou exige a necessidade de uma posterior confirmação, que seria a cerimônia do crisma. Então, vejam, em meio a tantas interpretações, os cristãos têm discordado entre si. E nessa discordância, retardam a implantação da fraternidade na Terra. E se nós formos trabalhar com o companheiro Carlos Embaçaí, ele, no editorial do Mundo Espírita, ele escreve: o batismo é um contrassenso
é a condescendência com uma prática de nenhum valor. É inútil para os pais, inútil para a criança e dispendiosa para os padrinhos. Esta é a grande verdade. E como entender que Jesus foi batizado por João, como constam nos livros? Foi um recurso do Batista utilizado para apresentar Jesus a Israel como o Messias prometido. E exatamente Jesus se deixou batizar porque conhecia o fanatismo dos hebreus, a missão que lhe cumpria desempenhar, o curto tempo de que disporia. E exatamente não chocando os ritos que eram imprescindíveis para os judeus, Jesus afirma, João, aliás, afirma, que Jesus não batizaria com água e os opositores não aceitaram que Jesus era o prometido. E muitas pessoas ali se apresentavam como sendo o Messias e sublevavam o povo contra Roma. Jesus não podia ser confundido com um aventureiro, por assim dizer. Ele precisava dar, entre aspas, voz profética de João Batista, que reconhecia a autoridade dele e dava testemunho conforme estava anunciado em Isaías. E, exatamente, Jesus nunca batizou ou recomendou que esse ato representaria uma purificação ou uma salvação, assim dizer. Então, o pensamento doutrinário, ele vem rapidamente passar por essas reflexões e lembrar que cada um, ao nascer, traz as imperfeições, os vícios, as paixões, alimentadas em outras existências. Um conjunto, digamos assim, entre aspas, de defeitos que enfeiam o espírito e que em cada encarnação eles se exteriorizam buscando a oportunidade das correções necessárias. Estes seriam, entre aspas, os pecados originais, que não é herdado de ninguém, nem se paga por ninguém, mas que cada um, segundo as suas obras, é que vai se recompor. Nós vamos ver que na doutrina espírita não há batismo. Mas então, o que significa batismo pelo fogo? Não se trata de uma natureza material, mas sim as circunstâncias em que cada um, durante os reencarnes, convive com situações realmente que se tornam desagradáveis. Mas essas provações, essas expiações, decorrem em função de respostas às plantações feitas. E seguindo, portanto, Cristo, ao seguir os seus ensinamentos, ao vencer as situações que a vida se apresente, ao tomar cada um a sua cruz, são representações do batismo de fogo. E todo aquele que se dispuser a construir, fazer o bem, sem nenhuma outra paga, a não ser fazer a vontade do Pai, está passando pelo batismo do fogo. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e envolva a todos e voltaremos no nosso próximo episódio.